Fala, seus sarcopterídeos de laboratórios, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Professor Cabelo. E se você chegou a esse vídeo é porque provavelmente você gosta de biologia ou está querendo aprender um pouco mais de ecologia. Por quê? Porque essa é uma aula de ecologia. Se você já me segue aqui no canal, já deixa um like aí na confiança mesmo, porque vocês já sabem que o vídeo vai ser bom. Agora, se você não me conhece, se é a primeira vez que você chegou aqui no meu canal, assista esse vídeo até o final. A hora que você aprender alguma coisinha ali que você não sabia, alguma coisa que agregar na sua vida, aí sim você deixa um like no vídeo, você se inscreve no meu canal. Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Professor Cabelo, eu sou professor de biologia, especialista em fazer você aprender ecologia. Eu tenho um recado importante. A partir do ano de 2023, agora aqui nos meus vídeos, eu estou colocando a minutagem no vídeo aqui na descrição. Então você não precisa, às vezes, assistir o vídeo inteiro se você está querendo buscar só por um assunto. Se você está buscando ali por um assunto específico, corre ali nos minutos do vídeo, de repente tem logo, se vai direto ao ponto ali que você está precisando. Outro recado importante é que a bibliografia que eu deixo aqui para vocês, que eu preparo as minhas aulas, o livro que eu uso como base aqui para preparação das minhas aulas é o livro do Beagon, de Organismos a Ecossistemas, tá? Então vou deixar o link aí na descrição também, caso vocês se interessem pelo livro, quiser conhecer, tá? Vai ter um link aí na descrição, só clicar. Então vamos para o que interessa, né? Que é para a nossa aula. Nós começamos na aula passada a aprender uns conceitos básicos sobre ecologia de comunidades. Se você quer assuntos anteriores à ecologia de comunidade, eu aconselho vocês a acessarem a minha playlist, que eu vou deixar aqui em cima, que é uma playlist sobre ecologia, né? Que vai dos meus vídeos lá, desde os vídeos de organismos, populações, interações ecológicas, até chegar na aula, nessas aulas finais aqui, que são as aulas de comunidade. Tá? Então, se vocês se interessarem por outro assunto, acesse a playlist ali sobre ecologia que vocês vão assistir os vídeos anteriores. Hoje nós falaremos então sobre os padrões de comunidades no espaço, porque na aula passada eu inseri alguns conceitos básicos sobre comunidades e falei que as comunidades elas podem variar tanto no espaço quanto no tempo. Se tiverem dúvidas, voltem para a aula anterior ali para ver o que eu falei e depois vocês voltem para essa aula. Então, hoje nós veremos como nós podemos estudar, né, como nós podemos descrever a comunidade através do espaço, porque muitas vezes uma comunidade de organismos, ela pode sofrer variações em sua composição, dependendo do local que nós estamos estudando. Por exemplo, quando eu estava lá no meu doutorado, trabalhando com comunidades de crustáceos, a gente estudou lá uma comunidade de crustáceos da enseada lá de Ubatuba, e nós vimos que a comunidade de crustáceos decápodos da enseada de Caraguatatuba, ela tinha uma certa diferença na composição. Embora nós estivéssemos abordando o mesmo grupo de comunidade, né, nós delimitamos a nossa comunidade ali como sendo a taxocenose ali dos crustáceos decápodos, nós vimos que tinha diferença de um lugar para o outro. Então, o que será que tinha na enseada de Caraguatatuba, que não tinha na enseada de Ubatuba, que fazia que a composição das espécies daquela comunidade fosse diferente? Então, hoje nós veremos aqui como nós podemos abordar isso e estudar aqui nessa aula. Primeiramente, nós podemos dizer que a comunidade em si, ela pode ser estudada através de uma análise de gradiente. O que é uma análise de gradiente? A gente percebe, ao observar qualquer espaço no nosso planeta, que um determinado bioma, que uma determinada vegetação, que um determinado ambiente, ele não muda abruptamente quando a gente sai de um e vai para o outro. Normalmente existe uma zona de transição ali, geralmente existe um ecótono, ou existe uma série de outros fatores ali que faz com que determinada característica ambiental ela vá mudando gradativamente para outra, e assim nós temos gradientes de comunidade. Então, geralmente, né, essa análise de gradiente da comunidade ela é utilizada para descrever comunidades de organismos sésseis. Por exemplo, o que é um organismo séssil que nós temos aqui no nosso planeta? As árvores. E através das árvores e de vegetações não arbóreas também, nós conseguimos delimitar determinadas comunidades.
Por exemplo, aqui na região que eu estou, né, nesse momento esse vídeo está sendo gravado na cidade de São José do Rio Preto. É um local onde nós temos a predominância ali de Mata Atlântica com a fitofisionomia de floresta estacional semidecidual. Porém, como nós estamos um pouco mais para o oeste do estado de São Paulo, o cerrado, que é um outro bioma, ele já começa a apresentar suas características aqui também. Então, se eu sair aqui de São José do Rio Preto e for indo para o leste, eu vou começar a ver cada vez mais características de Mata Atlântica. Só que se eu for para o oeste, eu vou começar a ver cada vez mais características de cerrado. Ou seja, mesmo entre comunidades ali determinadas como sendo comunidades diferentes, nós temos ali uma região de transição. Então, quando nossa delimitação de comunidades são organismos sésseis, normalmente essas comunidades elas apresentam gradientes. Então, como a gente pode ver aqui nessa figura, retirada aí também lá do livro do Beagle, o pesquisador aqui, que ele usou como exemplo para construir essa figura, ele pegou essa cadeia de montanhas aí, né? Então, se vocês conseguirem perceber, isso é uma cadeia de montanhas, e ele foi delimitando o espaço ali conforme a vegetação predominante naquele local. Então, se vocês olharem esse polígono cinza aí com a letra CF, né, é um determinado tipo de vegetação. Cada sigla dessa é um determinado tipo de vegetação predominante. Então, um desses aí é predominância de carvalho, outro predominância de pinheiro, outro predominância de uma determinada espécie de gramíneas, né? Então, no espaço, ele foi circulando ali, ele mapeou toda essa região e foi circulando ali os locais onde tinha uma vegetação predominante e classificou todas elas. Obviamente que se a gente saísse daqui das nossas casas hoje e fosse para esse local, e a gente chegasse no limite entre uma linha, né, entre uma região e outra, nós não iríamos conseguir distinguir ali só olhando onde termina uma faixa e começa a outra. Por quê? Porque existe um gradiente de distribuição. Essa distribuição, né, esse gradiente de comunidades, ele pode ser visível também de acordo com fatores ambientais, né? Eles não terminam subitamente, né? Mas sim lentamente. Lentamente nós vamos ver um determinado padrão espacial se transformando em outro. Como, por exemplo, nesse outro gráfico aqui também com vegetação. Eu vou pegar a caneta aqui para começar a rabiscar, porque vocês sabem que meus vídeos, se não tiver rabiscado, não é um vídeo do professor Cabelo, né? Então vamos entender aqui o que é esse gráfico. Então aqui no eixo Y eu tenho a altitude, né? Então aqui começando dos 1.500 metros aqui embaixo até os 6.000 metros aqui na área mais acima. E no nosso eixo X nós temos a umidade. Então aqui embaixo o eixo X, esse na horizontal, nós temos o gradiente de umidade. O que nós podemos perceber? Quanto mais para a esquerda, nós temos ambientes mais secos, S de secos. E quanto mais para a direita, ambientes mais úmidos. Então, vou colocar aqui uma letra U de úmidos. Beleza? O que esses pesquisadores eles observaram? Eles foram circulando aqui também. Eles pegaram aqui, por exemplo, florestas de barrancos. Circulei aqui. Eles perceberam que essa floresta de barrancos, elas poderiam ocorrer numa altitude de 4.500 metros até aqui mais ou menos quase chegando nos 5.000 metros. Então ela não passa muito dessa altitude aqui, ela está mais ou menos nessa risca, né? Porém, ela vai aqui de uma umidade, ó, de um clima mais seco até mais ou menos úmido. Então ele sai daqui. Ela pode ocorrer em ambientes mais secos até ambientes mais úmidos. Então ela vai aqui até mais ou menos no meio do gráfico. Porém, nessa mesma umidade aqui, você encontra mistura com essa floresta de tsuga, que é um outro tipo de vegetação, obviamente que nós não temos aqui no Brasil, né? Isso aqui é só um exemplo lá do livro, né? Que ela ocorreria nessa faixa aqui, né? E ele foi classificando também de acordo com o que ele observava ao longo do gradiente de umidade. Então ele percebia que até certo ponto eram barrancos e desfiladeiros, né? Depois planícies de ravina, depois declives protegidos, declive exposto, até chegar aqui na região do cume, onde cumes ocorriam aqui nas áreas mais úmidas. Então,
nós observamos aqui, se eu quiser saber, por exemplo, numa umidade mediana até 3.500 metros, baseado nesse estudo que foi feito, então, ó, 3.500 metros está aqui. Até uma umidade média, eu colocaria o meu ponto aqui. O que eu iria encontrar a 3.500 metros numa umidade ali que estaria num nível intermediário? Eu encontraria a nossa floresta de castanheiras e carvalho, tá? Então, é uma forma de você estudar a sua comunidade no espaço através de gradientes, gradientes de fatores ambientais e outros gradientes que vocês quiserem escolher ali. Por quê? Normalmente, a escolha do gradiente ela é subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque muitas vezes vai do insight ali do pesquisador que vai chegar naquele ambiente e vai delimitar, ó, eu vou usar como fator ambiental a temperatura, a umidade, ou se eu tivesse na biologia marinha, eu vou usar então a salinidade, né? Então eu escolho ali quais serão os fatores que vão determinar o meu gradiente. Óbvio que eu tenho que escolher tudo dentro de algo que seja coerente. Se eu estiver trabalhando com biologia marinha, eu não vou poder usar como fator ambiental a quantidade de chuva que tem, sei lá, no deserto do Saara. Né? Por quê? Porque não tem nada a ver com o lugar que eu estou estudando ali. Então, óbvio que se você vai escolher um fator ambiental, tem que ser um fator ambiental que de fato se relaciona com a comunidade que você vai estar estudando, tá? Senão não faz sentido nenhum você utilizar isso no seu estudo. Aí, outra forma que um pesquisador utilizou também para estudar o mesmo ambiente que ele estava estudando antes é através da contagem de caules. Então, organizou lá, identificou todas as espécies daquele local e contou o número de caules de determinadas das espécies que ele encontrou, né? E cada local, cada espécie, cada indivíduo que ele registrou, cada caule que ele registrou, ele colocou ali, ele anotou qual que era o nível de umidade que estava naquela região onde foi coletado. Então, ele classificou dessa forma. Vamos pegar aqui, ó, cada número desse aqui no gráfico, gente, é uma espécie, tá? Então, essa aqui é a espécie 1, tem a espécie 2, a espécie 3, a 4, a 5, a 6 e assim por diante. Esse gráfico aqui vai até a espécie número 18. Para a gente não importa que espécie que é só para a gente exemplificar aqui, tá? Então, ele pegou aqui a espécie 1, ela ocorria nos locais com a menor umidade, então na menor umidade aqui que ele chamou de 1, né, local com menor umidade, eu tinha aqui o pico de abundância da espécie 1. Conforme ia aumentando a umidade, a abundância dessa espécie ela ia diminuindo, ó, diminuindo. Ó, segue o meu risco aqui, tá, gente? Não está muito bonito, mas ele está diminuindo de forma que quando chegou aqui na umidade 7, mais ou menos, um pouco mais do que 7, já não tinha mais nenhum indivíduo da espécie 1. Vamos pegar, por exemplo, então a espécie 2. A espécie 12, desculpa, vamos pegar a espécie 12 agora. A espécie 12, com um pouco mais de 3 de umidade, ela já começa a aparecer aqui, né? Então, com um pouco mais de 3 ela está aparecendo, só que com uma abundância um pouco baixa. Conforme vai aumentando a umidade, vai aumentando a abundância dessa espécie 12 também. Ela tem ali o seu pico de abundância com uma umidade mais ou menos em torno de 8. Ó, se vocês olharem aqui, está em torno de 8, o pico de abundância da espécie 12. Porém, vai aumentando a umidade, provavelmente vai chegando alguma condição ambiental que talvez não fique muito boa para essa espécie, ou vão aparecendo outras espécies competidoras ali que gostam de mais umidade. O fato é que, a partir de 8, a abundância da espécie 12 vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Opa! O risco saiu torto aí, liga não, gente. Vai diminuindo de forma que aqui, ó, chegou aqui numa umidade 13, já praticamente já não tem mais nenhum indivíduo da espécie 12. Ou então a gente pode pegar uma outra espécie ainda, como por exemplo a espécie 18, essa última espécie aqui, ela começa a aparecer numa umidade aqui em torno de 9, um pouco mais que 9. Ela aparece aqui e vai aumentando conforme aumenta a umidade, até ter o seu pico aqui um pouco mais com a umidade 12. E depois ela vai diminuindo um pouquinho. Não foi amostrado umidade maior que 13 aqui nesse estudo. O que esse gráfico aí diz para a gente, né? Se eu pegar qualquer comunidade
Qualquer comunidade. Pode ser, isso aqui eram árvores, mas poderia ser, por exemplo, corais, se você trabalha com biologia marinha, poderia ser qualquer tipo de organismo. Eu poderia substituir os valores aqui e substituir os fatores ambientais também. Vou usar como exemplo o ambiente marinho. Se eu estiver trabalhando lá com um crustáceo, ia ter alguma espécie que suporta determinada salinidade. Então, aqui no lugar da umidade, eu ia colocar salinidade e eu ia sair coletando lá caranguejos da espécie Patos pudibundos, né? Quem não conhece, depois dá uma pesquisada ali no Google, tá? Patos pudibundos é um caranguejo que vai ocorrer lá numa determinada salinidade. Se ela for muito baixa, não vai ter muito, né? Ele vai ocorrer numa determinada salinidade. Ele vai aumentar, porém, se essa salinidade for muito alta, vai começar a diminuir essa abundância desse caranguejo e você pode fazer um gráfico dessa forma, né? Você pode utilizar esse mesmo modelo de gráfico para qualquer comunidade que você estiver trabalhando, desde que você tenha ali os dados dos fatores ambientais onde você coletou, onde você registrou os indivíduos dessa espécie, tá? Então a análise é para isso que serve a análise de gradiente. Ela vai mostrar como os fatores ambientais ali ou qualquer outro variável descritiva que você coletar ali naquela comunidade, essa análise de gradiente vai mostrar como esses organismos estão distribuídos, né? Como as espécies que compõem aquela comunidade está distribuída em função de algum fator ambiental. Outra forma de nós estudarmos comunidade ao longo do espaço é através da classificação e da ordenação dessas comunidades. Eu posso, então, pegar várias comunidades de vários lugares diferentes e classificar essas comunidades, né, e ver como elas são relacionadas, ver se elas são parecidas ou se elas são muito diferentes, né? Voltando ao meu exemplo de biologia marinha lá, eu poderia pegar as comunidades lá de crustáceos de Ubatuba, de Caraguatatuba e de Ilhabela. E eu poderia fazer uma comparação. Será que a comunidade de Ubatuba é mais parecida com a de Caraguatatuba ou com a de Ilhabela? Eu posso fazer uma análise que vai me dizer isso, tá? Quando nós trabalhamos com mais do que uma comunidade, né, e nós estudamos a similaridade ou quanto essas comunidades se relacionam ou elas estão parecidas, nós podemos chamar isso de diversidade beta, tá? Porém, isso é um assunto para uma outra aula, é um assunto para um momento posterior a esse aqui, tá? Por enquanto, vamos manter o foco no que nós estamos estudando. Então, como nós classificamos uma comunidade? Nós podemos classificá-las aglomerando, né, de acordo com as similaridades entre os grupos, né, entre as unidades amostrais que nós pegamos nessa comunidade. Então vamos observar esse outro gráfico aqui, que é um gráfico que parece um cladograma, né? Quem gosta de evolução já deve ter vindo logo na cabeça. Ah, isso aí é um cladograma. Porém, não, tá? Isso aqui é uma análise de similaridade de Bray-Curtis, tá? Essa análise, ela serve para nos dizer o quanto as comunidades elas são parecidas, né? E o quanto elas podem ser aninhadas em grupos de acordo com a sua similaridade. Porque ela vai colocar aqui nesse, entre aspas, cladograma, as comunidades. Então, cada linha dessa daqui, ó, cada pontinho, cada final aqui dessa linha é uma unidade amostral. Tá? Então, eu peguei aqui várias comunidades, não importa pra gente quanto aqui, ó, vou contar quantas tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40 comunidades. Então, ele teve ali 40 unidades amostrais, a gente pode chamar ali de pequenas subcomunidades, né? Então, são unidades amostrais de comunidade. Eles pegaram 40 e jogaram lá na análise para rodar. Quando rodou a análise foi agrupando essas subcomunidades de acordo com as similaridades que elas possuem. Então, quando você roda essa análise, e se vocês quiserem que eu ensine vocês a rodar uma análise como essa, comenta aí, porque eu posto o vídeo de acordo com as coisas que vocês me pedem, né? Então, se vocês querem saber como roda uma análise dessa,
Comenta aí, Cabelo, me ensina a rodar análise de similaridade. O tio Cabelo posta um vídeo aqui ensinando vocês. É super simples, tá? Então ele pegou essas 40 subcomunidades, jogou na análise e a análise, ela compara todas as subcomunidades com todas ali e ela vai dizendo quais delas são mais similares e vai montar esse cladograma. Obviamente, se a gente pegar, por exemplo, esse grupo aqui embaixo, essas duas últimas comunidades, elas estão muito próximas, né? Então elas provavelmente são muito parecidas. Porém, muito quanto? A análise, ela já diz para a gente o quanto elas são parecidas, né? Através do quê? Através desse número aqui embaixo do gráfico. Isso aqui é como se fosse uma porcentagem do quanto elas são parecidas. Aqui embaixo você tem que essa comunidade que eu circulei, ela está formando aqui, né? Ela forma essa bifurcação mais ou menos em cima do número 90. Ou seja, essa bifurcação ali, essas duas comunidades, elas estão com uma similaridade ali de aproximadamente 90%. Tá? Outro exemplo que eu vou pegar aqui. Vamos pegar esse outro grupo aqui, ó. Esse outro grupo formado aqui. Se eu pegar aqui, ó, estão vendo que a bifurcação está acontecendo aqui mais ou menos perto do número 70? A gente diz que esse grupo, né, essa linhagem, entre aspas, aí, de comunidade, esse grupo, ele tem ali pelo menos 70% de similaridade. Tá? O que o pesquisador fez? Deixa eu apagar os rabiscos aqui para não atrapalhar a cabeça de vocês. Ele definiu um valor mínimo de similaridade para a formação dos grupos que ele quer. Então, provavelmente através de alguma bibliografia, ele viu aqui que a partir desse número aqui, quase 60%, né, não chega a ser 60%, mas quase 60%, ele falou assim, bom, tudo que tiver mais de 60% de similaridade, nós vamos considerar como sendo um grupo. Então, ele traçou, também, vocês conseguem enxergar essa linha tracejada aqui, ó, que vai daqui até lá embaixo. Tem uma linha tracejada aí no gráfico. Essa linha é lá os 58% por aí. Ele falou que daí para frente, tudo que tiver mais similaridade do que isso, vai ser considerado como um grupo, né? Como um grupo diferente. Então, ó, ele começa a pegar aqui todas as linhas, de cima para baixo. Essa primeira linha, ela não está formando grupo com ninguém nos 58%. Então, essa linha sozinha é um grupo que ele chamou de grupo A. Tá? Aí, aqui, ó, a próxima linha é essa aqui de baixo. É essa bifurcação aqui. Essa bifurcação, que já está com pelo menos 58% de similaridade, ela está englobando todas essas linhagens aqui, ó. Está englobando dessa linhagem aqui da segunda até essa outra aqui embaixo, ó. Até essa outra aqui embaixo. Está englobando tudo isso, ó. Tá vendo? Está englobando tudo isso. Então, ele chamou esse outro grupo de grupo B. Grupo B está aqui. O próximo risquinho que está aqui, perto dos 58%, é esse outro entroncamento aqui, ó. Esse entroncamento já está englobando esse monte de comunidade aqui, ó. Ele está englobando esse monte todo aqui. Isso aqui ele chamou de grupo C. Estão vendo que o número de grupos formados vai depender do critério que você utilizou para a formação desses grupos. Ele utilizou aqui os 58%. Ah, professor Cabelo, mas eu quero usar aqui 80%, né? Aí a minha linha tracejada ia estar aqui, ó. Aqui ia estar a minha linha tracejada. Com certeza o número de grupos que ia formar ia ser muito maior, ó. Ia continuar esse grupo A aqui, depois a primeira linha ia ser um grupo, a terceira linha ia ser outro grupo, aí eu tenho esse outro entroncamento aqui, ó. Esses dois iam ser um outro grupo, né? Isso com 80% de similaridade. Aqui ia ser outro grupo, aqui outro e aqui outro. Então, quanto mais você aumenta o seu critério de similaridade, mais grupos serão formados. E aqui cabe o bom senso.
tá? Normalmente nós utilizamos alguma bibliografia ali como referência para definir o que nós vamos considerar como critério de similaridade, tá? Normalmente é algo em torno de entre 50% e 60%. Porque se eu utilizar um número menor, eu vou formar poucos grupos e que talvez essa similaridade não seja tão significante. E se eu usar um número muito grande de referência, uma porcentagem muito alta de referência, eu iria ter um número muito grande de grupos formados, né? E com muitas diferenças, isso ia complicar a forma como nós iríamos explicar o nosso resultado, tá? Quem tiver dúvidas sobre isso, gente, pode me chamar lá no Instagram e tirar dúvida, falar, Cabelo, não entendi aquela parte daquele vídeo. Então me chama lá no Instagram que eu explico de um jeito diferente. Eu sei que isso às vezes é um pouquinho complicado, tá? Isso aqui não é uma aula curta, porque tem coisas aqui que precisam ser explicadas de maneira muito bem explicadas, né? E aconselho vocês a assistirem outras aulas também, tá? Porque eu sempre falo isso para os meus alunos, assistam aulas de vários professores diferentes, porque cada um vai explicar de um jeito ali até vocês encontrarem um que explique do jeito que vocês entendam melhor. E agora isso é a forma como nós classificamos a nossa comunidade. Vamos ver agora como é uma ordenação de comunidade. Para eu fazer uma ordenação, deixa eu apagar a rabisqueira aqui. Nós utilizamos esse gráfico aqui, que é o que esse gráfico pode confundir a cabeça de muita gente. Mas ele é mais fácil de entender do que aquele gráfico que eu mostrei anteriormente. Isso aqui é uma CCA, é uma análise de CCA, uma análise de correspondência canônica. Que nome é esse, né? O nome, apesar de ser um nome um pouco complicado, interpretar um gráfico como esse aqui, ele não é muito complicado. Vamos imaginar assim, que nesse gráfico foi colocados todos aqueles grupos formados no gráfico anterior, tá? Então, nesse gráfico anterior aqui, a 58% nós formamos a comunidade A, B, C, D, E, F, G, H. Então, nós formamos todas essas comunidades aqui, né, a partir dessa análise de similaridade. Nós pegamos, então, essas comunidades de A até H e jogamos nesse gráfico aqui. Então, cada local, cada um desses pontinhos aqui, ó, então, ó, tá vendo? A, nessa comunidade eu tenho só um, que é do grupo A. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do grupo B. Eu tenho um monte aqui do grupo C, do grupo D, E, F, G, H. Então, tem vários, por isso que tem várias letras aqui nesse gráfico. Por quê? Letra A só tem um, tá aqui. O B tem aqueles que a gente viu, a maioria é do grupo C, tá? O que esse gráfico ele diz aqui para a gente? Nesse gráfico, a gente coloca as nossas comunidades, todas elas jogadas aqui nesse gráfico, e colocamos também os fatores ambientais. Então, percebam que além das comunidades, que são as letras maiúsculas, nós temos os fatores ambientais, ó, temperatura, clorofila, latitude, pH, longitude, profundidade, né, e disco de SEC. Se a gente está vendo aqui disco de SEC, clorofila, provavelmente isso aqui é uma comunidade de organismos aquáticos, tá? Porque disco de SEC tem a ver com a transparência da água e a clorofila tem a ver com a clorofila mesmo, clorofila dissolvida na água, tá? Então eu tenho todas as minhas comunidades, letra maiúsculas, todas elas estão jogadas aqui nesse gráfico e elas vão ficar mais próximas dos fatores ambientais que tem mais, né? Elas vão ficar mais próximas dos fatores ambientais com as quais elas têm mais afinidade. Então percebam que todos os pontos aqui da comunidade B, ó, vou circular aqui os pontos da comunidade B, ó. Tudo isso aqui é letra B. Todos os nossos pontos da comunidade B está perto do quê? Está perto da profundidade. O que nós podemos dizer aqui? Que o nosso grupo B, todas as comunidades que pertencem ao grupo B, elas estão mais relacionadas a maiores profundidades. Se elas estão mais próximas à profundidade, elas são diretamente proporcional à profundidade. Então, quanto maior a profundidade, maior a chance de eu encontrar uma comunidade parecida com a comunidade do grupo B. Ao contrário, ó, a comunidade H, tá aqui, ó, H, está do lado oposto da profundidade. Ou seja, quanto maior a profundidade,
menos comunidades do grupo H eu vou encontrar, né? Essa comunidade H, ela não está relacionada diretamente com a profundidade, porém, está perto aqui da latitude, né? Então, quanto maior a latitude, maiores comunidades do grupo H. Então, essa comunidade, provavelmente, elas foram encontradas em latitudes maiores, em locais também com maior quantidade de clorofila, porque está perto aqui, ó. O grupo G também está perto, ó. O grupo G está aqui, ó. Está aqui perto da clorofila. Então, são comunidades que também estão associadas aí a grandes quantidades de clorofila. Professor Cabelo, e o grupo C? O grupo C tem desse lado, tem aqui, ó, tô circulando onde eu tô achando o grupo C aqui, ó. Ó o grupo C como tá bem espalhado, né? Eu posso dizer então que a comunidade do grupo C talvez sejam comunidades ali um pouco mais generalistas, né? Talvez levemente associados ali com temperaturas, né? Então tem alguns pontos da comunidade C aqui mais próximos da temperatura, mas normalmente são que a gente pode observar aqui como os pontos da comunidade C estão bem espalhados aqui no nosso gráfico, a gente pode dizer então que provavelmente elas são compostas ali por organismos generalistas, que não importa tanto ali o fator ambiental, né? Nós podemos encontrar esse tipo de comunidade. Ficou claro isso aí, gente? Qualquer coisa, tira dúvida comigo ou nos comentários aqui do vídeo ou ali no Instagram, tá? Existem também limites em ecologias de comunidades, né? Elas nem sempre são entidades discretas com limites bem definidos. É o que eu acabei de falar nos dois últimos slides ali anteriores, né? Nós não temos os limites exatamente definidos ali dentro das nossas comunidades. E a heterogeneidade espacial na distribuição de comunidades, ela pode ser vista dentro de uma série de escalas aninhadas. Eu dei uma pincelada sobre isso na aula passada, né? Porque a comunidade ela não vai ter os seus limites bem definidos, mas ela pode ser vista dentro de uma escala aninhada. O que é uma escala aninhada? É uma escala que está dentro da outra. Então, eu tinha usado como exemplo, e a gente pode observar como sendo nesse gráfico aqui, ó. Vamos olhar daqui de baixo para cima, tá? Vamos imaginar que esse meu primeiro plano aqui é um bioma. Vamos olhar aqui o bioma como sendo o bioma Mata Atlântica. Então, eu estou numa parte maior, né? Então, como é aninhado, é uma coisa dentro da outra. O que eu posso ter dentro da Mata Atlântica? Eu posso ter uma fitofisionomia que é floresta ombrófila densa, que a gente encontra lá perto do litoral. Então, a gente pegou uma pequena parte aqui do que é o bioma de Mata Atlântica e está olhando para ele agora. Então, ele agora vai ser a nossa comunidade. Dentro do bioma de Mata Atlântica de floresta ombrófila densa, né? Então, peguei maior Mata Atlântica. Aí eu peguei um pedaço da Mata Atlântica, floresta ombrófila densa. Agora eu vou pegar um pedaço da floresta ombrófila densa e vou considerar, por exemplo, somente as bromélias, né? Então, eu peguei um pedacinho ali da floresta ombrófila densa e ampliei isso para ser o meu efeito de comunidade, minha escala de comunidade. Então, a gente pode ir diminuindo e olhando para espaços cada vez menores. E isso é o que a gente chama de gradiente, né, de acordo com uma escala aninhada. Então, eu tenho em escala grande, né? No exemplo do livro, tá? Essa figura é o exemplo do livro. O que ele considera aqui como um exemplo de escala grande? Textura do solo, carbono do solo, topografia e sistemas de vegetação, que pode ser um bioma, por exemplo. Ele usa isso como uma escala grande. Uma escala, né, média seria o quê? Uma escala de parcela até a escala de campo, escala de animais, né? Ou seja, pegou um pedaço daquela textura maior e diminuiu. E diminuindo mais ainda, no exemplo dele aqui, a escala pequena poderia ser o quê? Uma raiz de uma árvore, então poderia utilizar ali a própria raiz de um único indivíduo de uma árvore e estudar a comunidade que vive ali naquela raiz. Provavelmente eu ia encontrar uma série de nematóides, né? Talvez alguns insetos alimentando das raízes, bactérias, eu ia encontrar um monte de coisa ali na raiz de uma árvore. Tudo depende do quê? Da escala que eu estou olhando para aquela comunidade, tá? Então,
É possível pegar em um estudo de comunidade, você ir aninhando a sua comunidade, você ir pegando escalas cada vez menores, saindo do macro até o micro, você consegue considerar isso aí como sendo espaços diferentes de comunidades. Gente, muito obrigado para quem assistiu até o final do vídeo. Como sempre, eu tenho novidades aí para vocês. Como vocês viram no início do primeiro slide lá, eu coloquei o meu Instagram e também o Instagram do Projeto Éfira. Por quê? Já estão abertas as inscrições para o meu curso online de Biologia Marinha. Eu vou deixar o link aí na descrição, ainda está com um preço promocional, então corre lá, se inscreve, faça o curso lá de Biologia Marinha, tá legal pra caramba. E se você tem interesse de fazer um curso presencial comigo lá em Ubatuba durante 4 dias, me chama no Instagram, cabelo_Thiago, ou no Instagram, né, do meu projeto de Biologia Marinha, que é o Projeto Éfira, o Instagram dele é Projeto Éfira também. Lá você pode combinar comigo como que você quer fazer esse curso aí. Você pode combinar a sua turma aí, fica bem baratinho, fica muito legal. Beleza, gente? Bom estudo aí para todo mundo. Um abraço e até a próxima aula.